Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você já se perguntou como funciona a medicação para um paciente que tem transtorno de humor bipolar? Talvez essa seja uma das questões mais complexas dentro da psiquiatria ou que podem aparecer num cenário clínico para nós. E nesse vídeo eu vou estar falando aqui com o Gustavo, nosso querido amigo psiquiatra, que vai estar nos tirando algumas dúvidas sobre medicação para transtorno de humor bipolar, por que é importante e quais são as possibilidades, né? Esse canal aqui é dedicado a falar sobre psicologia, psicoterapia, psiquiatria também, e como esses fatores e como essas questões podem estar interferindo na vida de vocês. Se gostar desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, comentar, compartilhar com os amigos. E também vocês podem me seguir no Instagram, no @leonardo.weiner, onde a gente segue com essa conversa, a gente expande o que a gente faz aqui no YouTube para lá. Pois bem, Guga, primeiramente, obrigado por voltar aqui ao canal. É sempre um prazer estar falando contigo, né? A primeira pergunta, e talvez a pergunta que fique na cabeça de muitas pessoas, ao menos muitos colegas dentro da psicologia, da psiquiatria, imagino também. Bipolar, é tudo lítio? Nem pensar. Vamos começar por aí. Primeiro, pessoal, tudo bem com vocês? Léo, obrigado de novo pelo convite. É bom demais aqui estar falando contigo e com essa galera aí super interessada em desenvolver conhecimento e poder trocar essas ideias, essas informações com a gente. Pode sempre contar comigo, obviamente. Bom, primeiramente, transtorno bipolar, né? É um grande desafio em psicoterapia e em psiquiatria clínica também. São pacientes que costumam muitas vezes demora tempo para fazer esse diagnóstico, ou muitas vezes quando o fazem de uma forma rápida são em situações que podem até mesmo ser traumáticas, seja em quadros depressivos muito graves ou até em episódios maníacos, que termina sendo, quando a gente vai olhar para a psicopatologia e de fato o que determina de uma forma sumariamente, digamos assim, condição sine qua non, um episódio de mania. Né? Então quando a gente olha isso, e claro, naturalmente isso pode causar prejuízos até mesmo irreversíveis, às vezes, na vida do paciente, ou que tragam consequências para a vida toda. O tratamento, ele é um dos grandes desafios quando a gente fala em pacientes crônicos, principalmente. Então quer dizer que transtorno bipolar é para sempre? A gente não pode exatamente dizer essa resposta, se sim ou não, mas a gente tem a tendência, quando a gente olha evolutivamente aos quadros, a perceber que os pacientes são acompanhados do diagnóstico quando ele é de fato bem feito e é realmente naquela situação, e não é algo mais episódico ou situacional, até mesmo reativo, né, Léo? Esses pacientes costumam sim ser acompanhados desse diagnóstico ao longo da vida e isso inevitavelmente exige um tratamento dele. Muitas vezes sim, medicamentoso e não só psicoterápico. E daí eu acho que a gente já entra em algumas coisas importantes. Tu falou da questão desse tratamento combinado. Principalmente para os meus colegas e para as minhas colegas psicólogos, a gente sabe, principalmente quando a gente está falando de transtorno de humor bipolar, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é, sim, na adesão à medicação. Então, o tratamento combinado com o colega ou com a colega psiquiatra se faz mais do que necessário, é fundamental. E esse diálogo, ele tem que ser ainda mais próximo. E daí, Guga, eu queria entender assim, obviamente, quando a gente pensa em transtorno de humor bipolar, talvez a primeira coisa que vem na cabeça, eu falei a questão do lítio, mas a gente vai pensar nos estabilizadores de humor. Eu queria que tu explicasse um pouquinho quais são as possibilidades. Eu sei que existem várias possibilidades, mas quais são as principais possibilidades medicamentosas para pessoas que têm o transtorno de humor bipolar e por que a gente pensa em certas medicações? Fantástico. Eu acho que para a gente poder responder isso, a gente tem que pensar o paciente bipolar, próprio nome, né? Então bipolar. Então quando a gente pensa em dois polos, o que a gente sabe ao longo do tempo é que esse paciente oscila dentro desses dois polos. Então a gente tem que poder olhar, eu gosto muito de pensar no paciente que tem transtorno bipolar como um gráfico, né? No qual ele vai oscilar no polo positivo, no polo negativo, e que a gente tem a tendência sempre, junto com ele, procurar um equilíbrio. Uma linha do meio, no qual naturalmente ele tem uma amplitude dentro do humor dele que vai oscilar em períodos de tristeza e em períodos de felicidade. É sim o objetivo para poder trazer qualidade de vida para esse paciente, não só tirá-lo dos episódios ou da gravidade dos mesmos, mas também fornecer a ele, através de uma medicação de uma forma equilibrada e que traga assim qualidade de vida, ele poder ter emoções que sejam compatíveis com as situações que ele está passando. Essa é uma das principais dificuldades e desafios quando a gente escolhe um tratamento farmacológico que não deixe o paciente embotado, ou seja, muito para baixo, travado, aparentemente com uma sensação artificial das emoções, que elas não acontecem, e também não deixá-los, entre aspas, soltos o suficiente ao ponto de correr o risco dele continuar se expondo. Mas quais são, respondendo a tua pergunta, Léo, as principais medicações, as classes, né? As classes que a gente termina utilizando.
Como o Léo muito bem colocou, o lítio é um grande player, mesmo que a gente tenha anos e anos e anos passados. A gente pode sim dizer com bastante convicção que nós não temos hoje nenhuma medicação que seja claramente superior ao lítio para tratar transtorno bipolar. Mas, pegando o gancho do que eu acabei de falar, por que é importante a gente ver em que momento que o paciente está? Porque as estratégias de tratamento vão ser diferentes quando a gente está com esse paciente bipolar no episódio maníaco, que vai ser diferente de quando ele está no episódio depressivo, e que potencialmente vai ser diferente como um tratamento de manutenção. Então a gente tem a tendência de pensar de uma forma super resumidex, assim, né, Léo? Que nós temos 3 momentos na vida de um paciente com transtorno bipolar dentro do tratamento dele. Ele pode estar em mania, pode estar no episódio depressivo, ou ele pode realmente estar no episódio de manutenção, que é o que a gente sempre procura poder fornecer a ele. E os fármacos que a gente vai muitas vezes lançar a mão nesses diferentes momentos do tratamento, sim, também podem ser diferentes. E nós não vamos nem entrar no tipo de bipolar, tipo 1, tipo 2, ciclotímico, enfim. Nós vamos nem entrar nisso aí, né? Porque daí isso é um universo aí que... a gente vai ficar aqui fazendo um podcast de 4 horas e meia e vai faltar ainda... A gente vai ter que pedir uma pizza, enfim. Isso seria conversa para outro dia. Mas a primeira coisa que eu queria deixar, eu acho legal, assim, para a turma que está assistindo a gente. Galera, leiam o CanMat. Essa que eu acho que é uma referência bibliográfica fantástica, que eu costumo dizer para os meus alunos que todos nós, terapeutas e psiquiatras, precisamos saber e entender o que é, tá? O CanMat é, de fato, o maior guideline para tratamento de transtornos de humor, principalmente transtorno bipolar. Ele é gerenciado e normalmente atualizado com uma certa frequência por um instituto do Canadá, que é a referência global e mundial no que diz respeito à prescrição, tanto farmacológica quanto de, enfim, tratamento psicoterápico, técnicas, enfim, para a psicoterapia e para a psiquiatria clínica também em pacientes com transtorno de humor, especialmente com transtorno bipolar. O que ele nos traz, assim, de uma forma atual? Nós temos, sim, os principais players, que vão ser os estabilizadores de humor, propriamente ditos, e aí nós temos como realmente os mais interessantes nisso. É o lítio, que é one of a kind, então só tem ele, porque, de fato, o lítio não é propriamente um remédio, ele é um sal encontrado na natureza e que tem um efeito farmacológico. Tá? Nós temos os anticonvulsivantes, que daí nós vamos também ter um efeito estabilizador de humor com eles. Os principais players vão ser o ácido valproico ou o divalproico sódico, a carbamazepina e a oxcarbazepina e a lamotrigina, que são os principais anticonvulsivantes que têm sim algum efeito em diferentes intensidades e em diferentes momentos dos pacientes com THB ou transtorno de humor bipolar. E nós vamos ter também os antipsicóticos, que têm efeito de estabilizador de humor, tanto em tratamentos de manutenção, quanto em tratamentos agudos ou de depressão. Nós vamos fazer essas combinações. Normalmente os antipsicóticos que a gente vai recorrer para isso vão ser os de segunda geração, os atípicos, como a gente chama. Que são aí figuras conhecidas, né, como quetiapina, olanzapina, clozapina, até mesmo a risperidona, que é um pouco mais old school e que a gente pode terminar utilizando, mas que vão sim ter um efeito também antimaníaco e também de estabilizador de humor. Esses são, a grosso modo, os carros-chefe, digamos assim. Um dos tabus que muitas vezes se questiona, né, Léo, em relação a isso é, então se o paciente é bipolar e ele tem episódios maníacos ou risco de fazer mania, naturalmente a gente pode pensar o que esse paciente não pode tomar de jeito nenhum. Antidepressivo? Perfeitamente. E não é verdade. Porque muitas vezes a gente pode e deve prescrever antidepressivos para esses pacientes. Então, Léo, o paciente está maníaco, vamos entrar então com um antidepressivo? Não, obviamente não faz muito sentido. Aí, de fato, a gente pode sim jogar a gasolina numa fogueira. Não vai sair muito bom o resultado, todo mundo vai se queimar. Mas quando os pacientes estão em episódios depressivos, não é incomum, pelo contrário, inclusive está em guideline, a associação de um antidepressivo com um estabilizador de humor. Claro, com algumas restrições, não são todos, não são todas as doses, mas sim, a gente porventura costuma utilizar às vezes, tá? E às vezes no tratamento de manutenção, há alguns pacientes que mantêm alguns resquícios mais depressivos ou de um funcionamento mais apático, anérgico, não é incomum também a gente associar um antidepressivo dentro dessa combinação farmacológica, que sim, infelizmente, não costuma ser, na maioria absoluta dos casos, em monoterapia. Então esses pacientes podem sim, muitas vezes, usar mais do que uma medicação apenas. E eu acho que isso aí varre bem e explica muito bem o funcionamento e o que a gente pensa no tratamento de uma forma geral. Mas daí eu te faço uma pergunta, tu falou, bom, a gente pode utilizar alguns antidepressivos, óbvio que vai ter que ter uma avaliação, contexto, qual o episódio que o paciente está tendo, como isso está se apresentando. Mas existem medicações que, por exemplo, tu já pensa, não, fugir disso. Existem classes de medicações que quando
a gente tem um paciente que tem um transtorno de humor, por exemplo, transtorno de humor bipolar, que a gente já pensa, não dá para misturar? Hoje a gente sabe, com a quantidade gigantesca de dados e de informações que a gente tem, o volume diário enorme e incalculável de publicações que a gente percebe que a literatura ela é muito vasta e ela amplia possibilidades. O que a gente sabe de fato? Existem alguns estudos mais clássicos que apontam, por exemplo, como uma contraindicação o uso em pacientes com transtorno bipolar tipo 1 de um antidepressivo em específico chamado venlafaxine, tá? Que é um antidepressivo dual, ou seja, ele é tanto serotoninérgico quanto noradrenérgico, principalmente a partir de doses intermediárias em direção a doses altas. E existem sim alguns estudos que apontam como uma contraindicação a utilização desse antidepressivo em específico pelo potencial muito alto, pelo risco muito alto que ele tem de virada maníaca. Então esse é um fármaco que se a gente chega assim, vamos discutir um caso, o paciente bipolar tem um episódio depressivo moderado, que tal uma Venla? Certamente não vai ser esse o primeiro fármaco que a gente vai pensar em utilizar. Então esse seria um que a gente teria a tendência a evitar. Tá? Outros antidepressivos, de uma forma geral, não tem uma contraindicação absoluta. Mas todos eles têm risco de virada? Sim, gente. Todo antidepressivo tem, a grosso modo, risco de virada. Quer dizer que vai virar? Não. Eu já tive pacientes que tiveram virada maníaca com 5 mg de escitalopram, que é uma subdose de antidepressivo, por exemplo, que é muito utilizado para ansiedade, assim como pacientes com transtorno bipolar usando 80 mg de fluoxetina sem nenhum tipo de sintoma de agitação, inquietação, insônia, que são características que a gente normalmente vai ver e vai nos chamar a atenção no início de uma virada maníaca desse paciente. Então, realmente depende muito de cada situação. Esse é um deles. Mas eu fico aqui pensando que, eventualmente, a pergunta que você está me fazendo está relacionada mais aos psicoestimulantes. Exatamente, porque também é uma questão que às vezes a gente encontra algumas comorbidades que são complicadas. Por exemplo, um indivíduo que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o transtorno de humor bipolar, que não é incomum, não é a comorbidade mais comum, mas ainda assim não é incomum. Não é infrequente. Exato. Exatamente. Tanto é que alguns estudos e algumas formas da gente olhar para diagnóstico, de uma forma geral, colocam o TDAH num contínuo na infância e na adolescência, no desenvolvimento do transtorno de humor bipolar. Então, alguns autores pensam desta forma por uma questão de neurodesenvolvimento, né, e formação cerebral, neural, enfim, como se o TDAH fosse um pré-transtorno bipolar em fase de desenvolvimento, tá? Não dá para usar psicoestimulante? Dá. E muitas vezes a gente precisa utilizar. Psicoestimulantes têm risco de virada? Muito questionável. O que a gente sabe é que alguns psicoestimulantes, mais do que outros, tendem a dar para o paciente mais agitação, mais inquietação e, muito importante, tendem a dar um efeito colateral que a gente busca ao máximo evitar nos pacientes com transtorno bipolar, que é a insônia. Primeira coisa, e aí a gente tem que pensar como psicoterapeutas, antes mesmo de como psiquiatras, quais são as coisas que a gente tem que dar para o nosso paciente com transtorno bipolar para ele de fato ter qualidade de vida e uma boa resposta ao tratamento. Rotina, higiene do sono, atividade física e acompanhamento regular. Então esse paciente ele tem que dormir. E é aquela coisa que a gente fala, né? Dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física. Mas Léo, Guga, não é o básico que todo mundo deveria fazer? Mas todo mundo faz? Não. Então, consequentemente, é um processo que a gente tem que trabalhar. E a questão da insônia que tu traz, eu acho que ela é fundamental, principalmente na questão da higiene do sono, que é um dos fatores que a gente vai ter. E às vezes é um dos indícios de que o paciente está tendo uma mudança. Porque o paciente está dormindo bem, está dormindo 7, 8 horas, aquela coisa normal, mas se dormir 6, 5, epa. Alguma coisa está acontecendo. E a gente precisa avaliar. E qual que é a grande questão, que é bem importante para a gente pensar? Normalmente o paciente não reclama disso. Porque não é que o paciente esteja tendo, muitas vezes, uma insônia e que, eu não sei se vocês aí, ou se tu já teve, eu já tive, eu acho que a maioria de nós já teve, seja por preocupação ou por alguma situação diferente. Uma ansiedade, uma noite de insônia. No dia seguinte, normalmente tu tá, assim, completamente destruído, com pouca energia, dificuldade de concentração, cansaço, eventualmente um pouco mais irritado. São reações naturais, de fato, quando a gente tem privação de sono. É aquela ideia do jet lag do avião, né? Dormir muito mal no avião, no outro dia parece que um caminhão ou o próprio avião passou por cima. Exatamente. O paciente com transtorno bipolar costuma não ter a necessidade de sono.
Ele fica acordado, ele fica ligado, ele produz igual, ele tem uma energia além do natural. E é aí que a gente tem que poder ficar de olho. E normalmente, quando isso acontece, por exemplo, como um efeito colateral de um fármaco psicoestimulante, e que não é incomum, tanto a lisdexanfetamina, quanto o metilfenidato, ou até mesmo a modafinila causarem, esses pacientes começam a ficar mais agitados, mais inquietos, dormem menos, e aí é um ciclo que se retroalimenta. O paciente vai fazendo mais coisa, vai dormindo menos, vai necessitando de menos alimentação, e ele eventualmente termina provocando um episódio ou maníaco ou hipomaníaco. Então a resposta é: pode usar? Pode sim, com acompanhamento, de preferência, né? Não for breakfast, um psicoestimulante. Então, tendo acompanhamento regular, fazendo sim o seu tratamento regular, provavelmente com outros fármacos combinados a ele, cuidando muito do sono, atividade física e correndo sempre na frente do paciente e avaliando essas atitudes e atividades do dia a dia dele. Eu vou te fazer, acho que uma última pergunta para a gente poder ir fechando, que eu acho que já, com certeza, foi enriquecedor tanto para mim quanto para vocês, mas a gente sabe que, eu posso utilizar álcool com a medicação? A gente sabe que vai depender também da medicação e tudo mais, mas a gente sabe que também é um fator que a gente vai cuidar com pacientes com transtorno de humor bipolar, por ser uma substância que é depressora do sistema nervoso, né? Então, assim, como que tu vê a utilização de álcool, muitas vezes, desses pacientes que têm um transtorno de humor bipolar? Duas coisas super importantes. Baita pergunta, eu acho ela ótima. E, de fato, primeiro é personificar a tomada de decisão. A gente tem que poder avaliar os nossos pacientes caso a caso e poder dizer. Porque, assim, não vamos criar fantasias. Se a gente disser não para todo mundo, provavelmente esse paciente vai abandonar o tratamento, ou ele não vai mais voltar, ou ele vai desaparecer e não vai ter mais nada, porque eventualmente ele vai ter que escolher entre, daqui a pouco, uma socialização ou um hábito que ele tem de uma forma que pode até não ser saudável, e aí a gente terminar perdendo esse paciente e a possibilidade de ajudá-lo. Tá? Então, de fato, o totally no não vai funcionar. O que a gente tem que tomar cuidado? Primeiro, um dos critérios mais característicos na apresentação fenomenológica do THB é impulsividade. Esse álcool, ele está inserido dentro de um contexto impulsivo. Esse paciente, ele está fazendo uso de álcool de uma forma impulsiva, né? Quase que como um binge, né? Então ele, mas tem que beber uma atrás da outra. Não, porque senão assim, bom, se for isso, de fato, a gente tem que poder trabalhar a impulsividade do paciente, que é como, esse álcool, ele é, por exemplo, um desinibidor social? Será que a gente não está diferente de um paciente que tem traços, daqui a pouco, até fóbicos, evitativos, ele usa isso como um lubrificante social? Bom, se for o caso, a gente também tem que trabalhar por aí. Mas independente disso, se for só apenas o álcool, uma das coisas que a gente tem que olhar é: álcool é metabolizado aonde? No fígado. Assim como a maioria dos fármacos que a gente usa para estabilizar o humor. Tá? Competição. A capacidade desses fármacos de agirem vai diminuir com a ingesta alcoólica. Isso tende a levar o paciente a uma maior instabilidade. Álcool afeta a estrutura de sono. Quando o paciente bebe à noite, não, mas ele diz que bebe e ele dorme melhor. Não, ele não dorme melhor, ele dorme pior, ele só dorme mais. Mas porque é uma completa planificação, de uma certa forma, e eu acho que não vai ter essa palavra agora, do ciclo natural do sono. A gente deixa. Obrigado. É como se o paciente tivesse tomado uma dose grande de benzodiazepínico, então capotar ele capota, mas o jeito que ele sai disso... A qualidade, né? É horrorosa. Não é um sono restaurador, não é um sono que auxilia o paciente no dia seguinte. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado. Proibição, não, a menos que realmente a gente tenha um problema com álcool, mas é dosar a quantidade, avaliar qual é o propósito desse álcool, se é uma coisa que também tem comorbidade, eventualmente, nesse paciente, ou se é apenas uma questão cultural, social, ambiental, enfim, que possa, assim, não causar um prejuízo. É aquela velha história, né? A gente tem que sempre avaliar e conceitualizar cada paciente, cada caso. Não dá pra fazer uma receitinha pra todos? Não dá. Essa é a triste verdade, mas faz parte do nosso trabalho. E que diferencia e melhora também a qualidade do nosso atendimento. Queria te agradecer, Guga, por estar tirando de novo aqui um tempo com a gente. Foi um prazer estar falando contigo. Eu sei que eu aprendi muito, tenho certeza que o pessoal aprendeu também. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, seguir a gente nas redes sociais no @leonardo.weiner, @gustavo.aspirosa. e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço. Valeu, galera. Muito obrigado, Antônio. Que é isso, né? Meus amigos são muito inteligentes.